Boa noite, eu sou Leandra Cristina da Silva, acadêmica de Letras em Inglês da Uniaselv, e eu venho apresentar aqui para vocês o meu projeto de ensino. Então, o meu projeto de ensino, a minha área de concentração, são estudos literários em língua inglesa, explorando as narrativas literárias, desvendando a complexidade das representações culturais na língua inglesa. Bom, a justificativa desse projeto é porque ele realmente necessita de uma análise muito crítica das representações culturais da literatura da língua inglesa, precisando sempre destacar, né, a importância da compreensão dessas nuances, dos desafios presentes no discurso acadêmico. Então, quando a gente explora essa interação complexa entre língua, cultura e representação, esse artigo ele busca identificar as potenciais interpretações equivocadas ou simplificações excessivas que podem levar a estereótipos das obras literárias. Então, a gente tem como objetivo promover uma análise crítica das representações culturais da literatura da língua inglesa. Temos também como objetivo aprofundar a compreensão, né, da intrincada interação entre língua, cultura e representação da literatura da língua inglesa, sempre reconhecendo a importância desses elementos na construção das nossas narrativas literárias. A gente tem como objetivo também identificar potenciais interpretações equivocadas ou simplificações excessivas que podem levar a estereótipos das obras literárias e também examinar, né, criticamente a maneira de como que as representações culturais se desdobram nos vários gêneros aí da literatura da língua inglesa. E sempre reconhecendo a sua natureza, né, evolutiva dentro dessas representações. Bom, o artigo, então, ele vai falar sobre uma abordagem inovadora, né, sobre o ensino da literatura clássica. Eu foquei, na verdade, foi um trabalho feito em dupla, mas foi focado em 4 romances, que foi Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, Frankenstein, da Mary Shelley, 1984, do George Orwell, 1984, de George Orwell, e O Sol é para Todos, de Harper Lee, né? Que a gente teve como objetivo aprofundar a compreensão, né, dos alunos sobre essas obras literárias, desenvolvendo habilidades e pensamentos críticos para incentivar o amor pela leitura, né? Assim, como diz o Edward Said, né, na sua obra seminal Orientalismo, ele faz a afirmação que a literatura serve como um reflexo na dinâmica do poder social, né? Instando os estudiosos a examinar não apenas o conteúdo das obras literárias, mas também os contextos sociopolíticos que as moldam, né? E segundo Gerard Genette também, uma figura proeminente na teoria narratológica, introduz o conceito de discurso narrativo, onde ele vai oferecer várias ferramentas para dissecar as maneiras pelas quais as culturas são tecidas nas estruturas das narrativas, né? Bom, como falei, a metodologia que adotamos, né, foi uma pesquisa sobre a exploração das narrativas literárias, né, e como eu comentei com vocês, sobre esses 4 clássicos, né, da literatura, que foi Orgulho e Preconceito, Frankenstein, em 1984, e O Sol é para Todos, né. A gente teve essa finalidade, foi para desvendar a complexidade das representações culturais presentes nas obras e vão analisando, né, profundamente seus elementos e significados, né. Quanto aos procedimentos metodológicos escolhidos, a gente optou pela realização de uma pesquisa bibliográfica extensa, né, que incluiu a revisão sistemática de livros, artigos acadêmicos e outras fontes relevantes relacionadas ao tema, né, que foi proposto. E aí essa pesquisa ela foi responsável, né, pelo embasamento teórico necessário para que tivéssemos uma análise crítica das narrativas literárias que selecionamos, né, que foram essas 4 que eu comentei. Certo? Também tudo esse projeto inteiro ele valeu, né, durante as aulas de estágio. Foi muito bom, foi muito importante que víssemos a importância que é a literatura para os nossos alunos. Eles mal conhecem a figura de Frankenstein. Eles até conhecem, mas não conhecem a figura de como, né, originalmente ela foi criada. E trabalhar com esse livro para a gente foi realmente muito significativo, né?
Eles conseguiram fazer projetos, conseguiram ter versões, descobriram que Mary Shelley foi uma das pioneiras, né, na literatura, né, de terror, vamos colocar assim. Eles ficaram bem envolvidos, né, bem alegres e contentes com tudo isso, né. Então, esse método todo que a gente elaborou, ele acabou encorajando os alunos a explorar, além da trama, né, superficial das histórias, acabou-se aí incentivando a analisar várias camadas presentes das obras, né? Foram feitas discussões, interpretações dos temas, cada romance acabava desafiando os alunos a refletir um pouco mais, né? Até em questão em relação de tempo, de época, né? Quando esses livros foram escritos, né? Para o que nós temos hoje, né? Se bate com a realidade. Se esses livros, né? Tiveram ali a realidade muito próxima da nossa ou não, né? E a análise de todas essas narrativas, a gente acabou desenvolvendo toda a complexidade das representações culturais, né, da língua inglesa. A gente contribuiu muito para a formação de indivíduos ali críticos, né, que conscientemente que tiveram consciência de toda a diversidade cultural, né, porque estudar uma nova cultura, estudar um outro título é muito importante, né, sair um pouquinho ali da casca, né, desse mundo que eles têm somente aqui, né? Conhecer uma literatura clássica sempre é muito importante, abre ali novos caminhos, né? Então, como eu havia falado, né, o estudo ele acabou desenvolvendo o desenvolvimento desse estudo, a gente acabou tendo uma riqueza enorme ali de linguagem, de contexto cultural, temas atemporais, como eu falei para vocês, né, em relação a tempos, como era a escrita no tempo que foi escrito, como as ações que os personagens tiveram naquela época, esse combate, né, estava muito próximo com a gente tem hoje, né? E aí o estudo de caso também ele foi realizado algumas obras, como eu falei, né, para vocês, justamente pensando como que esses alunos iriam entender, né? Como eu havia falado, muita gente não conhecia o Frankenstein escrito, conhecia um história em quadrinho, conhecia um filme, mas não da forma como ele foi escrito, né? Então isso foi realmente muito importante, né? Abriu novos horizontes para os nossos alunos, né? Então, como eu falei, né, o estudo ele permitiu ampliar um repertório literário para os alunos, introduziu diferentes gêneros literários, estilos de escrita, né, contribuiu muito para a formação deles como leitores mais sofisticados e conscientes do poder da literatura, né, na compreensão da sociedade, do mundo ao seu redor. A análise também proporcionou uma visão muito mais ampla do impacto da cultura nas narrativas literárias e contribuiu para um maior entendimento dos elementos culturais presentes nas obras. Então, o estudo, né, em resumo, ele acabou sendo realizado com uma seleção de obras literárias representativas da literatura da língua inglesa e proporcionou aos alunos uma experiência enriquecedora na sala de aula. Tivemos até alunos que fizeram teatros, peças, outros fizeram stop motion. Eles utilizaram, foi muito interessante porque eles acabaram utilizando a tecnologia que nós temos hoje, como stop motion, por exemplo, para, né, refazer o livro. Foi muito interessante, foi muito bacana ver esse interesse por literaturas clássicas, né, por eles. Né? Aqui nós temos algumas referências de todos, de onde nós conseguimos tirar os nossos trabalhos. E deixo com vocês o meu trabalho, se tiver algum questionamento que eu possa responder mais tarde, fico aberta aí para sugestões. Muito obrigada.